professor Silvio Vieira, tudo bem? Vamos lá então, mais uma dica em relação a ler em inglês, né? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é em relação aos cognatos. Quando eu pego um texto para ler, eu tenho que então identificar as palavras que são parecidas e aí elas me ajudam bastante para eu compreender o texto em inglês. Existem muitas palavras parecidas do nosso idioma nativo com o inglês. Importante é que você tenha a clareza e a consciência que existem os cognatos e os falsos cognatos, né? Chamado cognate ou false cognates, que não são reais, enfim, não é aquilo que você está vendo. Vamos dois exemplos de cognatos. A palavra especial, eu falo special, certo? A palavra treinamento, né? Eu falo treinamento, training. Então, são cognatos, palavras que realmente têm o mesmo sentido do que no idioma nosso, no português. Olha um exemplo e muito cuidado com esses, são os falsos cognatos que temos lá. Por exemplo, a palavra pretend. Olha o exemplo. I pretend to be there. Eu fiz de conta que estava lá, certo? Ou que estaria lá. Enfim, I pretend não é o que eu estou pensando que eu vou falar. Eu estou falando que eu tenho a intenção de estar lá. Não, se eu falo I pretend to be there, eu estou fazendo de conta que eu vou estar lá, certo? Então não é real. Então pretend não tem a tradução literal de tenho a intenção de, porque a palavra em português é pretender, né? Eu pretendo com a intenção. E aí eu acho que pretend é pretender, não. Pretend é fazer de conta, tá certo? Olha outro exemplo de que a gente tem que tomar cuidado com o false friend, né? Nós temos aí a palavra terrific. Então, se eu lá estou degustando um prato maravilhoso ou uma festa que fui, oh, this is terrific, né? Aí você fala, terrific, pode ser terrível? Não. Na verdade, estou falando que foi maravilhoso, foi muito gostoso a experiência, né? It was terrific. Tá vendo? Isso é um false friend, um false cognate. Ele me dá, quando eu leio, eu penso que significa uma coisa, mas na verdade tem outra tradução totalmente diferente daquilo que eu estou pensando. Então a gente tem que estar muito atento quando eu vou fazer a leitura. Eu tenho que usar os cognatos ao meu favor, porque são muito parecidos com o meu idioma nativo, mas tomar muito cuidado com os false cognates, porque eles podem me dar o quê? Um exemplo, uma interpretação errada, e eu posso aí responder uma questão ou uma interpretação em relação a qualquer coisa que eu esteja fazendo de forma incorreta. Ok? Até mais.